Hey, olá! Olá, olá, como Bem, muito estás? obrigado. Bem, muito bem. O que fazemos hoje? Bem, hoje vamos fazer muita coisa. Hum, Mas onde é que deixaste as as barbatanas? barbatanas. Porquê? Não gostas da forma como estou Não, vestido? estás muito bem, é porque vi que. Mas isso não é um fato de mergulho. Tens razão, é uma Não, camisola. não, é Mas porque estás. tenho um encontro particular Entendo. Então depois. estás Assim vesti-me já. vestido como um super-herói. Olha, mas. O que vamos fazer hoje? vamos tratar de desporto. Porque já sei que és um grande desportista. Aham. E assim, nesta lição, vamos ver como criar uma complexão física como a Não, de vá lá, o que Anthony. vamos fazer? Não, não é verdade, não é verdade. Há imensas coisas muito importantes que devemos ver e, portanto, vamos falar da estrutura das camadas Hum, do Photoshop, as Mas layers. os níveis já os vimos. Muita atenção, a tradução pode confundir, Ah, ok? Porque o que tínhamos visto até agora são os níveis, que são os levels, em inglês. sim, São os ajustes tonais na imagem. sim. O que vamos falar hoje, que é também traduzido como nível, por seu turno, chama-se layer. Ah, Que talvez signifique mais extrato, camada, exato, ok? exato. Corrige-me se estou errado. Isto significa que na mesma imagem podemos colocar mais extratos de pixels, ok? Ok. Imagina algo como uma sanduíche, Hum, onde podemos colocar, resumidamente, várias Muito camadas de bem. coisas, conteúdos diferentes. Uhum. E vamos ver como a estrutura em camadas nos permitirá fazer muitas coisas interessantes. Ajustar a imagem de uma forma muito poderosa e realizar fotomontagens verdadeiras e pessoais. Perfeito. E depois, como és um apaixonado por desporto, vou-te mostrar uma série de exemplos onde faremos correções e modificações em algumas fotografias desportivas. Muito bem. Ok? Yes. Começamos? Começamos. Mas está atento para não me molhares, hein? Vamos lá. Agora, Anthony, como te dizia antes, é possível separar os conteúdos da nossa imagem em muitas camadas separadas. Ok. Isto dá-nos a vantagem de poder separar o conteúdo, sim? Poder organizá-lo de forma mais eficiente e fazer intervenções seletivas apenas numa parte da imagem, ok? Ok. Agora, vamos ver um pouco. Abri este fecheiro onde vemos a estrutura de que te falava, ok? Para tal, vejamos a paleta Layers. Aqui destaco-a. Mesmo que a imagem pareça a imagem com a qual costumamos trabalhar, à parte do facto de não ser Uhum. fotográfica, mas gráfica, porque não foi realizada a partir de uma fotografia, Sim. podemos ver, na realidade, como é composta, observando o painel ou a paleta das camadas, ok? Como vês, temos 4 destas camadas. 1, 2, 3 e 4. Ok? Há uma camada chamada background, ou seja, o fundo, que é branco, e depois há outras 3. E cada uma tem um elemento que é chamado de camada 1, camada 2 Ok. e camada 3. Na realidade, cometi um erro porque é sempre uma boa regra a de dar um nome significativo às camadas, porque estes nomes são dados de forma automática pelo Photoshop quando criamos uma nova camada. Qual é o problema? Isto não pode ser bom. Sim, mas acontece que se começares a trabalhar com a tua imagem e começares a fazer uma série de modificações para inserir uma série de camadas, o Photoshop dá um nome progressivo. Layer 1, Layer 2, Layer 3, e após algum tempo já não te recordas do que há naquela Tens camada. razão. Então, se por exemplo estás a fazer uma modificação, sei lá, na vela de um barco à vela porque estás a trabalhar na imagem de uma regata, convém que essa camada seja chamada de vela. Assim que quando a procurares vais Compreendo. encontrá-la imediatamente. Então, neste caso, podemos simplesmente, clicando uma vez na descrição, no nome da camada, podemos chamá-la, por exemplo, verde. Depois esta chamá-la-emos de azul ciano. Chamamos-la de azul. Isto é o quê? Digamos, magenta. Sim. Ou lilás, como queres chamá-la. Lilás. Sim, Lilás. Ok. Então, já temos um nome significativo que nos permite identificar de forma melhor as camadas. Não está tudo aqui. Então, na realidade, podemos posicionar-nos dentro de uma camada, ou seja, podemos estar dentro de uma camada e trabalhar numa camada de cada vez. Ok? Ok. Assim, ao clicar na camada que nos interessa, esta é destacada. E então poderemos trabalhar na camada onde estamos, ok? Imaginemos o caso em que quiséssemos deslocar o conteúdo apenas de uma camada, a começar pela verde. Ativamos-la, Uhum. selecionamos-la, então usamos a ferramenta Move, ok? A ferramenta Move é usada precisamente para deslocar uma parte da imagem dentro de um ficheiro ou para vários outros ficheiros, outros documentos. Pode ser ativada em Tools, na caixa de diálogo Tools.
E como vês, começa a deslocar o conteúdo. Se me colocar na camada azul, então esta será a que fica ativa. E a púrpura será esta outra. Que não se vê bem, coloquei-me lá aqui, ok? Mas como é que o Photoshop apresenta as camadas? Ele começa na visualização a partir da mais alta, ok? E então, gradualmente, apresenta-nos as outras que estão debaixo. Então, na realidade, existem vários modos de sobrepor as camadas. Sim. Ok, mas vamos falar apenas do método normal, que é especificado aqui. Vês quantos existem? Então, cada tipo de método produzirá efeitos diferentes. Mas o que te quero mostrar é que podes alterar a opacidade de uma camada, tornando-a não totalmente opaca, mas ligeiramente transparente. Repara. Deste modo, reduzindo a opacidade, começa a aparecer aquilo que está por baixo. Assim, esta é uma característica das camadas. Ok. Pode ser não opaca a 100%, mas também podemos reposicionar a estrutura das camadas na ordem. Então, podemos, por exemplo, deslocar o verde para baixo, repara, e assim a primeira torna-se azul. Ok? E depois reposicioná-la deste modo. Ok. Ok, esta é uma introdução teórica. Creio que fui breve, mas... Na verdade, para que serve isto na prática? Na prática temos a possibilidade de obter elementos de várias imagens e de os combinar em conjunto. Ok? Desta forma podemos intervir apenas sobre uma parte da imagem. Ok? Então vou-te mostrar o exercício seguinte. Agora, Anthony, podemos começar a pôr em prática aquilo que já vimos antes. Yes. Verás que tudo te será mais claro. Isto aqui é uma imagem de uma regata, ok? Não sei se notas que existe uma dominante ligeiramente azul. Sim. E sabes como fazer esta correção. Já vimos que podemos eliminar... Usamos a Curves. Exato. As curves e as layers são as ferramentas adequadas para eliminar as dominantes de cor. Ok, a novidade de hoje é que farei o ajuste no interior de uma camada separada. Deste modo, teremos os pixels da nossa imagem do modo em que se encontram no original e a esta sobreporemos uma camada de ajuste. Ok? Ok. Podemos fazer isto de dois modos. Podemos procurar no menu Layer, New Adjustment Layer. Há uma lista de tudo o que podemos colocar como camada de ajuste ou, mais confortavelmente, indo para a paleta das Layers, que é este pequeno botão que ativa a mesma função. Desta forma, procuraremos a camada das curvas. Aqui estão as mesmas indicações que Exato. anteriormente. O que é que aconteceu? O Photoshop criou uma nova camada, que é a nossa camada de ajuste. Portanto, não contém os pixels, mas contém informações relativas a esta ferramenta que depois serão aplicadas às curvas. Ok. Ok, agora façamos esta operação. Sim. Eliminamos a dominante. Portanto, temos de deslocar-nos no canal do azul e procurar eliminar esta presença de azul que está à volta. Então, como se faz? Pega-se mais ou menos aqui, façamos o ajuste a olho. Repara que quando modifico, se aumento, torna-se tudo azul. Vês? Sim. Se, pelo contrário, eu baixar deste lado, Vê-se. nota-lo sobretudo nas áreas de pouca luz, em sombra, que antes estavam muito coloridas de azul, agora estão mais neutras, ok? Mas também aqui, na vela, que deveria ser branca, e no casco, observas uma grande diferença, ok? Então, fizemos esta correção e confirmamos, ok? Assim, temos a nossa imagem ajustada, mas podemos ativar ou desativar a camada de ajuste. Repara. Portanto, a correção pode ser ativada ou desativada. A vantagem de tudo isto é que, talvez, uma vez terminado o trabalho, nos possamos aperceber de que queremos fazer uma outra alteração. Não é? Sim. Por exemplo, dizemos, ok, tudo bem, mas está um pouco escura. Ok? Em vez de efetuar duas vezes o mesmo ajuste, podemos reabrir a caixa de diálogo Curves e, como vês, a ferramenta conserva o último ajuste que efetuamos, ok? Sim. Assim, podemos concluir que talvez a correção não tenha sido a mais correta e podemos retocá-la, visto que a temos memorizada, ou simplesmente continuar com o nosso trabalho. Então, estando aqui no canal composto, vamos melhorar ligeiramente a tonalidade, clareando um pouco a imagem, que se torna mais luminosa, ok? E isto é apenas o começo. Não te esqueças que todos os retoques profissionais são feitos com este sistema, ok? Porque é possível intervir de uma maneira seletiva na imagem e ter a qualidade muito elevada. Muito bem.
Ok, repara neste helicóptero aqui. O que fazemos? Sim, Eliminá-lo? com o. Espera, como se chama? Clone Stamp. Muito bem, muito bem. Existem ferramentas corretivas que são Healing Brush e o Clone Stamp. No entanto, como estamos a falar de imagem dividida em camadas, também quero trabalhar numa camada separada. Então, vou manter as correções separadas dos pixels da imagem original. Agora, o que é que eu faço? Coloco-me sobre o fundo. Vou criar uma nova camada, que é esta aqui. Observa, desativo todas as outras. Isto aqui significa que é uma camada transparente. Este tipo de tabuleiro de xadrez representa os pixels transparentes. E depois posiciono-me na camada 1, à qual, porém, dissemos que devemos dar sempre um nome. Sim, é verdade. Então, podemos chamar-lhe correção. Ok? Então, vejamos o helicóptero. Deste modo, mantenhamos-nos aqui, na camada correção. Estamos no lugar certo, repara. Selecionamos Clone Stamp, como disseste, e repara que existe uma série de opções, ok? Precisas de estar atento para dizer ao Photoshop onde trabalhar. Porque, como vês, existe este menu suspenso que me diz onde vou buscar os pixels para fazer a amostragem. O primeiro elemento significa que os vai buscar apenas a partir Sim. da camada ativa. Ou poderia dizer a partir da ativa e daquela em baixo. Ou então todas, ok? Direi todas. De modo a ficarmos seguros que ele pega nos pixels onde quer que os encontre. Ok? Colocamos todas. Então, podemos clonar. Devemos fazer a amostragem numa área que seja semelhante, como tonalidade, à do céu que está à volta. Ok? Assim talvez esta área esteja bem. Mas cuidado que está a acontecer algo. Observa. Alt-clique, vai clonar, mas como vês, há algumas... Não é o máximo. Não é o máximo. Porque quando existem camadas de ajuste ativas, para não se ter este tipo de problemas, é necessário ativar esta opção aqui. Ok? Então, deste modo, ignoram-se as camadas de ajuste durante a clonagem e garanto que o resultado será melhor. Assim, com o Ctrl Alt Z anulamos. Sim. Eis que reaparece o helicóptero e então voltamos a fazer a correção. E agora já não está visível. Muito bem. Ok? Excelente. Ok, aqui em baixo há também... O que é isto? Um recife, um casco, não se percebe, Não pois sei. não? Ok, mas isto incomoda. Sim. Vamos eliminá-lo. O que fazemos? Alt. Vamos pegar na canoa que está aqui e começamos a desenhar. Repara. Pronto. Agora, se tivéssemos feito esta correção, que ainda é imprecisa, na mesma camada, ok? A única maneira de organizar as coisas seria, como dizer, cancelar o que fizemos e refazer do início. Sim. Mas agora temos a grande vantagem de estarmos a trabalhar numa camada separada. Assim, a imagem original não foi tocada. Então, o que é que podemos fazer? Por exemplo, assim, rapidamente podemos pegar na ferramenta Eraser, por exemplo, e eliminar os pixels em excesso, desde que tenhamos sempre o fundo atrás. Que é o correto, repara. Ok? Vê-se ainda aquele pedacinho ali. Um pouco, sim. Então, por exemplo, poderemos fazer uma pequena seleção. Cortamos os pixels. Ctrl X. Sim. E vamos colocá-los então numa camada separada, ok? Estão aqui, estás a ver? Sim. Sim. Assim, desvinculamos-los do helicóptero e chamamos-los canoas. Ok. Neste ponto, usamos a ferramenta Move e colocamos aqui. Ah. Ok? Depois, obviamente, é preciso fazer um trabalho mais delicado. Repara. Podemos também usar as teclas e as setas para deslocar e eliminar o que não nos interessa.
Aqui está. Ok? Tudo isto é possível porque estamos a trabalhar sobre camadas separadas, ok? Assim podemos tornar independentes várias secções da imagem. Então, recapitulando, podemos manter o fundo da forma como estava, o original, então podemos observá-lo como era inicialmente. Uhum. Depois posso ativar uma única camada, desativando todas as outras, premindo este olho aqui. Ok. Alt, clique, repara. Ativo apenas este. Esta é a nossa imagem original, ok? Que estava um pouco azul e um pouco escura. Depois colocámos as canoas, que estão aqui, eliminámos o helicóptero e fizemos a correção. Ok? Ótimo. Então, Anthony, estás pronto? Prontíssimo. Ok. Diz. Agora vou-te mostrar como fazer modificações seletivas apenas numa área da imagem. Por exemplo, poderemos decidir fazer rodar um pouco melhor estas rodas. Ah, sim. Dar alguma verve e depois faremos um pouco de panning digital. Assim? Exato. Depois vou-te mostrar como usar a History Brush. Ok? Estás pronto? Estou. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que é uma seleção? Digamos que, em vez de intervir sobre toda a imagem, intervimos apenas sobre uma área. Ok, façamos um exemplo. Estas são as ferramentas de seleção, ok? Pegamos, por exemplo, na ferramenta Rectangular Marquee. Agora, se arrastarmos sobre o ecrã, vemos esta linha pontilhada. Observemos um pouco para compreender o que representa. Ok. Pegamos num pincel e damos uma cor. Talvez uma cor vermelha, é mais visível. Uhum. Agora, vai-se pintar na imagem. Ah, sim. Vês o que é que acontece? Com a ferramenta Rectangular Marquee, selecionamos e tornamos, assim, ativos apenas os pixels que estão dentro desta moldura. E nesta área, podemos fazer alterações. Ok? E assim excluímos Tudo o o resto. Um pouco como quando pintas uma casa que fazes. Pintas as paredes e para não sujar as ombreiras das portas colocas fita Exato, adesiva. sim. Ok? Então a seleção é a nossa fita adesiva, ok? Ok. Evita-se provocar danos, digamos assim, nas áreas em que queremos deixar como estão. Ok. Ok. Agora anulamos a seleção. Então, esta é a caixa de diálogo da seleção, ok? Se quiseres eliminar uma seleção, podes ir a Deselect, mas também podes usar o teclado Ctrl D. Ok? Ok. Neste caso, tinha pensado em mudar o movimento das rodas. Ok? Porque foram paradas a partir de um tempo muito rápido Sim. do obturador. Então, quero primeiro isolar uma roda e depois fazer esta correção. Assim, já que a roda é redonda, posso usar a ferramenta Elliptical Marquee. Então, usa-se assim. Agora, repara, arrastando a diagonal, criou-se um círculo, ok? Que posso tornar mais elíptico, mais achatado, tanto na vertical como na horizontal. Deste modo, estou sempre a arrastar o rato. Ok. Sem largar o rato, se pressionar a barra de espaços, posso deslocar o meu círculo para onde quiser. Então, neste caso, poderei posicioná-lo nesta área. Uhum. Libertar a barra de espaços. Repara. E tomar a área que me interessa. Que dizes? Sim. Neste ponto, selecionei a parte interna da roda, à qual quero aplicar um efeito de movimento. Uhum. Onde o encontro? Filter, Blur, Radial Blur. Sim. Aqui está. Então, é um filtro muito simples, ok? E pode fazer tanto o efeito de zoom como o de spin. Aqui em baixo podes definir a qualidade do efeito, que pode ser draft, ou good, ou best. Escolhemos sempre a melhor. E este fator diz-nos apenas o quão forte será a desfocagem. Ok? Sim. Radial Blur. Tentemos manter este valor. Vejamos o que acontece. Vejamos o que é que acontece. Ok.
Fantástico. Anulo a seleção, Ctrl D. E aqui está a roda com este efeito. Mas há algo a mais aqui, repara. Sim. O amortecedor não deveria rodar. Pensamos depois. Aplicamos a mesma correção também para a roda traseira. Então arrasto. Crio o círculo, repara. A barra de espaços. Desloco para onde pretendo. Solto a barra de espaços. Ok. Agora posso ir passar ao primeiro menu. Filter, Blur, Radial Blur. Ou se tiver de usar o filtro que eu utilizei da última vez, posso passar ao menu Filter e ver o último filtro que já está ali, Ah, sim. no menu. Assim, ou faço Ctrl F, ou utilizo este valor. Ok? Uhum. Ctrl D. Então, temos o efeito de movimento nas duas rodas. Ok? Agora temos o problema do cárter e do amortecedor. Sim, como fazemos? Agora, da forma como organizamos o trabalho, temos esta via possível. Recordas de termos falado da history? Uhum. A history é feita para voltar atrás quando tivermos efetuado algumas operações. Podemos ou voltar atrás todas as operações que fizemos, ok? Com Ctrl Alt Z. Ou há uma coisa muito mais refinada que se chama History Brush. Mostro-te como é que funciona. Estamos novamente aqui com as modificações efetuadas e vamos definir o nível em que trabalhará o pincel, ok? Vai-te ficar mais claro quando o virmos mais tarde. Ok. Então, como vês, fizemos as duas desfocagens, circundamos-las. Esta é a primeira, repara, Uhum. e esta é a segunda. Então, colocamos, assinalamos a definição do History Brush logo antes da simples desfocagem, Uhum. ok? O History Brush, encontramos-lo aqui. Ok? Selecionei-o. Se pintar com o History Brush, as áreas que pinto serão levadas para o nível que defini aqui. Ah. Ou seja, antes de termos feito a desfocagem. Uhum. E isso é exatamente o que nos interessa. Se pinto aqui no cárter, Fantástico. no amortecedor, pronto, fazemos rodar apenas as rodas, ok? Prometi-te também o panning, lembras-te? Sim. Ok. Vamos sempre a Filter. Blur. Motion Blur. Sim. Ok? Observa o que aconteceu. Então, desta forma, podemos configurar um ângulo onde está a direção do movimento. Poderá estar um pouco inclinado para cima, direito, ok? Como quiseres. No fundo, depende da direção que vou dar ao movimento. Façamos de conta que a queremos na horizontal. Ok? Desta forma, podes aumentar a distância. Para muito desfocado, pouco desfocado. Ok. Agora, vamos nos deter apenas na paisagem, por exemplo. Digamos que este panning mínimo pode também estar bem, ok? Ok. Mas temos o problema anterior. Sim, de facto está tudo desfocado. Está tudo desfocado. Então, com o mesmo sistema anterior e com alguma paciência, vamos definir a fonte de History Brush antes do Motion Blur. E depois, no que toca a... Bem, na verdade, um pouco de movimento é até simpático, não? Nas costas do motociclista, talvez. Esta é uma escolha que podes fazer, ok? Poder-se-ia também simular um pouco de movimento, ligeiramente. Aqui, nas áreas maiores, podes também utilizar um pincel maior, ok? Com pontas. Ok? Podes também ir mais rápido. Mas depois deves lembrar-te de usar um pincel pequeno. Aqui voltamos ao cárter. Ah, não, fizemos-lo 2 vezes. Aqui está. Só tenho uma coisa a dizer. O quê? Fantástico. E este é o Realmente. nosso panning. Bonito, não? Muito bonito. Realmente.
Mas ainda não percebi onde é que tens de ir hoje à noite. À natação? Não, vou ter com um grupo de amigos que se reúnem para falar da próxima temporada. É lá. Sim, de curling. Nunca me convidas, está bem? Podes vir também. Não, repara, fico aqui no computador. Depois falamos também de... Talvez te dê também algumas lições de... Diz? Sim, Diz do que preciso. irmos ao ginásio. Porquê achas que preciso? Bem, não, precisar não, mas poderia ser uma coisa agradável. Quem sabe? Talvez. Anthony, a propósito de desporto, Yes. eis a fotografia da mergulhadora. Vou usar esta fotografia para te mostrar algumas coisas. Continuamos a falar de seleção. Ok. Bem, como vês, esta imagem tem um fundo de uma cor muito uniforme aos ombros da rapariga, que é a água da piscina, supõe-se. Para fazer uma seleção do género, podemos usar a Magic Wand, ok? Ferramenta que, digamos, tem algumas limitações, mas podemos usá-la para algumas aplicações não propriamente super profissionais, E ok? o que faz? A ferramenta Magic Wand, na realidade, não tem nada de mágico. Podemos clicar sobre uma área do ecrã Ah, e ela assume a cor de amostragem no ponto onde tivermos clicado. sim. E encontra as cores semelhantes que existem à volta. Ok, semelhantes, mas não apenas aquela cor ali. Também as cores que se distanciam ligeiramente daquela tonalidade. Ok. Ok? Então, vou-te mostrar um pouco melhor. Anulamos a seleção com Ctrl D e alteramos a opção Tolerance, ok? Assim, se baixamos tipo 10, verás que a área selecionada é muito mais pequena. Ah. Enquanto se a tornarmos maior, a área selecionada será muito maior. E como fazemos para saber qual o valor que Então, selecionamos? no início, o Photoshop propõe-nos um valor de 32, ok? Ah. Que é um valor médio, digamos. Podemos começar a clicar e, de acordo com a natureza da tua imagem, poderás ver o que é melhor Ok. fazer ou não. Ok, mas não penses que basta fazer um clique e já está. Na realidade, podes fazer mais de um e as ferramentas de seleção combinam-se todas entre si. Mas neste caso o que estamos a tentar fazer com a água? Estamos a tentar isolar a mergulhadora do fundo. Ah, Queremos escolhê-la apenas a ela ou apenas a água, ok? Assim, no exercício anterior, tínhamos uma forma mais ou menos geométrica, porque eram as rodas da moto e por isso usámos a seleção circular. Neste caso não existe essa forma geométrica tão forte. Em vez disso, podemos usar outra propriedade, que é a cor da parte a selecionar, e podemos usá-la em nosso proveito para efetuar a seleção, ok? Portanto, Tolerance 32, fazemos o primeiro clique e repara que grande parte da imagem é selecionada, ok? O que é que eu faço? Em vez de fazer sempre seleções de novo, que substituem as anteriores, posso dizer ao Photoshop para adicionar, repara, à seleção que já existe, a que fará num segundo momento. Então, Add to Selection. Ok. O que é que acontece agora? Vês todas estas manchas coloridas? Sim. Na realidade estão isoladas. Repara. Assim, o Photoshop adiciona uma a uma. Existe uma maneira de fazer seleções cromáticas do mesmo tipo, mesmo que não estejam todas no mesmo lugar. Então, poderei selecionar todas as manchas azuis que existem, eliminando esta opção, ou seja, Contiguous. As Contiguous são as cores semelhantes que estão próximas, e não contíguas. São as cores semelhantes que estão situadas em qualquer parte da imagem. Então, se seleciono esta área agora, esta aqui, repara, todas as cores semelhantes desaparecem. Vês? Como eu te dizia, podemos usar esta ferramenta em combinação com uma outra. Por exemplo, podemos ativar a seleção Elliptical Marquee, colocar a opção Add to Selection, aqui em cima, repara, de forma a que não substitua a seleção anterior e fazemos um círculo aqui. Observa. Desta forma, o Photoshop adiciona à seleção. É mais fácil assim. De facto, estas áreas são muito simples, porque já selecionamos a parte mais difícil, que é a cor do contorno da mergulhadora. E voilà. Ok? Adianto-te que veremos nas próximas lições a ferramenta Refine Edge, ok? Porque a fase seguinte à seleção é a de a refinar, torná-la melhor. Assim, por agora contentemo-nos com uma seleção grosseira. Recordas-te que te falei dos Adjustment Levels? Nesse momento tinha-te dito que era uma ferramenta muito poderosa, ok? Agora vou-te mostrar porquê. Então, queremos fazer um ajuste apenas, por exemplo, da água. Queremos alterar alguma coisa. Por exemplo, queremos mudar a cor ou a tonalidade. Ok. Então, vamos usar um nível de ajuste.
Usemos, por exemplo, Hue Saturation, que depois iremos examinar mais em detalhe no outro dia. Ok? Agora, observa o que estou a fazer. Por exemplo, posso decidir alterar a cor da água, Uhum. mas só a água. Sim. Então, o que é que acontece? Observa. Este é o meu nível de ajuste, que interveio apenas na seleção. Uhum. Reparaste? Então, esta coisa aqui, que se chama Layer Mask, é a famosa fita adesiva que colocamos quando pintamos as paredes de casa para não sujar, correto? Então, isolamos a mergulhadora, que tínhamos deixado com as suas cores originais, e aplicamos o ajuste apenas na cor que existe de fundo, atrás. Tudo claro? Sim. Ok. Ok, isto só o podes fazer com os Adjustment Levels, Ok. ok? Mas cancelamos. Voltamos à nossa mergulhadora e decidimos efetuar, por exemplo, uma simples desfocagem do fundo. Então vamos a Filter, Blur e realizamos uma desfocagem muito... Ok? Aqui está. Aqui, esta desfocagem, assim provocada, na realidade vai provocar um efeito pouco realístico, mas é mais gráfico, talvez, Bem, não? é bonito e na verdade estou a ter ideias interessantes. Sim. Sim. Agora vou mostrar-te no que podemos tornar esta imagem. Muito bem. Na tua opinião, o que é que podemos fazer com esta imagem? Na minha opinião, esta parece-me a capa de uma revista. Vamos, então inventemos esta revista, de mergulho, talvez. Vamos a isso. Tudo mergulhos, gostas? Não? Não, não sou De bem. qualquer modo, usamos-lo na mesma. Não é que... Bem, o importante é entender como funciona a ferramenta Text. Encontramos-la aqui. Repara este T que está para texto. Uhum. Quando seleciona a ferramenta, temos uma série de definições. Primeiro, o tipo de caractere. O tipo de letra. Não é? Este menu permite-nos ver todos os caracteres que estão presentes no nosso sistema. Ok? Obviamente, os tipos de letra estão integrados no sistema operativo e estão disponíveis vários gratuitamente na internet. Por exigências profissionais, podem-se também adquirir em bibliotecas de caracteres de tipo de letra. Portanto, para o nosso jornal, usarei este aqui, o Impact, ok? Então, como funciona? Esta é a dimensão, repara. Podemos especificá-la. Uhum. Portanto, temos o tipo de caractere, a dimensão e a cor. Ok, mudamos a cor. Aqui temos o habitual seletor de cores, o branco, Branco. que fica sempre bem. Sim. Agora é um texto bastante pequeno. Clico e escrevo o título. Uhum. Então, tudo mergulhos. Hã? Bonito? Não? Muito bonito, vê-se muito claramente. Um pouco pequeno, Ah. talvez. Então, para mudar a dimensão do caractere, Sim. devemos lembrar-nos de selecionar o texto. Sim. Isto pode ser feito de dois modos. Ou arrastar o rato para aqui. Uhum. Repara que se seleciona realçar o tudo. texto, um pouco como nos programas de processing. Ou podemos ir para a paleta das camadas. E temos uma coisa nova, que é uma nova camada. Ok? Que não é uma camada de pixels, mas uma camada de texto. Uma vez que não é uma camada de pixels, mas é uma camada vetorial, podemos sempre modificar o tamanho da nossa camada gráfica. Ok. Ok? Então, eu dizia-te, para selecionar, basta clicar duas vezes sobre a camada. Assim, ou arrastas com o rato sobre o texto, ou vais à camada que te interessa e clicas duas vezes. Atenção, que neste caso, o nome da camada é automaticamente associado ao texto que estamos a escrever. Uhum. Assim, no caso de termos várias camadas de texto, é muito conveniente, pois encontramos logo o que nos interessa. Em todo o caso, devemos ampliá-lo. Então, o que é que aconselhas? Penso que 18. 18? Mas sabes que estás a ser otimista, ainda é pouco 18. Experimentemos... Tentamos 40. Sim. Então, o que é que dizes? O que é que dizes? Pode estar bem? Sim. Agora repara no que acontece. Quando coloco o rato junto ao texto, o seu ponteiro transforma-se neste símbolo, Sim. que representa o facto que se eu clicar, posso modificar o texto. Se pelo contrário me colocar fora, o ponteiro do rato se transforma na ferramenta Move, em modo automático. Assim posso reposicionar o texto também neste momento. Uhum.
E assim decido torná-lo talvez um pouco maior. 42. Ok. O texto já está selecionado e depois vou para aqui no T, porque queria começar talvez com uma maiúscula. Melhor assim? Uhum. Também é outra, Também mas... é outra? Ah, 40. 40. Ok. Voltemos para trás. Depois selecionamos tudo e voltamos a colocar 40. Melhor. Ok. Gostei do teu conselho de meter também mergulhos maiúsculo. Como de costume, tenho verdadeiramente em consideração tudo aquilo que me dizes. Obrigado. Então, alinhemos. És simpático, sabes? É, É. não me convidaste para ir com os teus amigos, e então venho-me assim. Convidei-te esta noite, então. Sim, sim, mas só depois de. Ok, quero mostrar-te um par de coisas. Hum, Ok. Antes de mais, talvez devêssemos adicionar uma legenda aqui. sim. O que é que achas? Depois saímos da camada e vamos para outra. Assim escrevemos sempre Impact, porém, talvez mais pequeno, em cor vermelha. E escrevemos. Eu não sou desportista, não sei o que é que se escreve. Os campeões de 2009. Gostas? Todos os campeões. Não, os campeões de 2009. E então, voltamos ao início. Os campeões de 2009. Sim. Ok, aqui também devemos aumentar um pouco. Depois selecionamos. Aumentamos um pouco. Ops. Vamos ver. Talvez tenhamos exagerado. 18? Sim. 20 é melhor. Porque não 21? 22, pronto. Ok. Então agora quero mostrar-te como podemos adicionar pequenos efeitos ao texto. Ok? Sim. Existe uma funcionalidade que se chama Layer Styles, ou traduzida para português, estilos de camada, que nos permite adicionar shadows, os efeitos de atenuação e de relevo a todas as nossas camadas, sejam de pixels ou de gráficas vectoriais. Antes de mostrar isto, criamos um pouco de espaço, ok? Depois deslocamos a imagem para a esquerda para termos espaço para ver. Então, vamos às nossas camadas. Vamos ao título já selecionado, adicionamos o Layer Style. Existem vários, mostro-te um assim em amostragem. Depois também te podes divertir. Outer Glow. Aqui é a janela que contém todos os valores de camada. Nós escolhemos este, mas também nos podemos deslocar no interior dos outros. Mas parece uma coisa complicada. Na realidade é muito simples. O importante é concentrar a atenção no que realmente nos interessa. No que se refere ao brilho externo, agora saio um pouco daqui para ver as duas coisas juntas. Interessa-nos destacar, repara, este brilho por trás do texto. Estás a ver? Ah, sim. Assim, quanto mais desloco este cursor em correspondência com este outro, mais irá variar a consistência e a extensão deste brilho. Uhum. Entre outras coisas, podes também alterar a cor deste brilho, se quiseres. Podemos colocar uma cor verde, ok? E assim temos um efeito aplicado, repara. Assim, a nossa camada de texto tem um efeito aplicado, neste caso o brilho externo. Mesmo neste caso, os efeitos podem ser apagados e refeitos, ok? Ou individualmente, ou se houver mais do que um, todos juntos. Hum. Aqui está. Obviamente, podes divagar conforme o conteúdo do teu texto ou colocar efeitos de relevo, de atenuação. Façamos um exemplo. Vamos então aos campeões de 2009. E adicionemos um outro efeito que poderia ser um efeito de relevo. Aqui, repara no que acontece ao texto. Tornou-se um pouco tridimensional. Também aqui, jogando com estes dois cursores, vês? Uhum. Podes também alterar a cor. Com e sem. Agrada-te?
Não, compreendi. Muito bem. Não, estou a brincar. Não, é bonito. Isto é, na verdade, interessante. Ok. Tudo bem. Vamos então recapitular porque, na verdade, vimos muitas coisas nesta aula. Abordámos as camadas no Photoshop, vimos qual é a estrutura das camadas e o Curves Adjustment Layer, para eliminar uma dominante de cor na imagem da regata. Vimos como as camadas foram utilizadas para fazer retoques nas imagens e depois fazer seleções reais e apropriadas, ok? Seleções circulares temos... Fizemos girar as rodas da moto com o Radial Blur e usámos o History Brush para fazer um retoque preciso apenas em algumas áreas da imagem. Recriámos o efeito de panning e aí usámos novamente o History Brush. Depois mostrei-te como usar a Magic Wand para fazer uma seleção e através de uma desfocagem muito forçada demos um efeito gráfico à imagem. Vimos como funciona o texto em Photoshop, pelo menos introduzimos-lo, e vimos também como aplicar estilos das camadas, neste caso no texto, criando efeitos de atenuação e de relevo e de brilho externo. Ok? E então, o que é que sobra? Esta capa desta revista. Sim. Mas não queres assinar a tudo mergulhos? Posso fazer-te um bom preço. Preciso ver o conteúdo. Está bem, mas sabes? como és desportista, certamente vais gostar. Tenho uma ideia. Podemos criar o conteúdo para esta revista. Certo? Ah. Começas tu? Começo eu. Já tens o fato, podes mergulhar. Vai.